Bom, gente, esperando que as pessoas, né, comecem a entrar, esse nosso encontro, tava com saudade de vocês, hein? Muita saudade de vocês. Mas como já temos um compromisso com o Marcel é de Praia Grande. Marcel, Opa, amigo, Lucas. Boa noite. poxa, que prazer, que honra. O prazer é todo meu, a honra é toda minha. Muito ansioso para falar com você. Tivemos alguns problemas das outras vezes, mas graças a Deus aí conseguimos hoje. Estou muito feliz com isso. Olha só o que você conseguiu, né? Você fez um app mesmo, né? Na imagem, no fundo. Você usa Chroma nesse fundo, Chroma aqui? Então, é que eu não vou conseguir mexer agora, mas a gente está no fundo do quintal da minha casa. Ah, E é? aí, a Você gente tem um estica Chroma em uma. casa? Isso, é um pano verde que a gente estica aqui. E com o Ah, tá. celular a gente faz algumas coisinhas aí, alguns vídeos aí. E é isso Ah, aí. você vai falar disso para todo mundo. Porque acho que a melhor coisa que poderia ter acontecido foi a democratização, não só da informação, mas também dos equipamentos. Que hoje você está com a produtora no fundo, no fundo da sua casa. A luz é boa, a luz está legal, né? Aí você Ah, pode projetar alguma coisa. aham, Outra coisa, menos é mais, Marcelo. sim. Então, menos informação, menos detalhe, para a comunicação fluir, para Vou que, tentar virar um pouquinho aqui para você ver, ó. Pera aí. poxa, que maravilha, bacana, mano. Ah, tem umas Quem latas de sabe tinta faz ao aqui vivo. e tem um Palmas. amigo ali, é o Rubinho, que sempre chega no horário aí nas lives. Rubinho, você é o cara, cara. Que bom, Marcelo, que bom. Me conta aí, Praia Grande, qual o desafio, onde é que eu posso lhe ajudar? Bom, Lucas, a Praia Grande é uma cidade que ela cresceu bastante, né, na questão populacional. É uma cidade que eu ainda vejo como um grande potencial, mas ela estagnou em algumas áreas, né? A área da saúde, geração de empregos e também faz muito pouco pela questão social, né? E esses são os nossos desafios. O que eu preciso tentar compreender, né, se é possível, é a cabeça do eleitor. Ainda que tenha algumas pessoas que já nos acompanham, mas eu ouvi uma das suas lives, por exemplo, você disse que tem eleitores que decidem, ou grande parte decidem o voto 15 dias antes. E, então, aí eu queria entender um pouquinho mais como a gente pode otimizar melhor é, a busca, né, do eleitor, o convencimento, como que a gente consegue. A gente tem feito de tudo, né? Vídeo, ah, usando todos os conselhos que você tem dado. Você acabou de criar uma hashtag bacana, né? O que é bom tem história. A gente tem aí uma história de quase 8 anos aí, tanto em trabalhos sociais, fui vice-presidente de ONG muito tempo. Só que as áreas que a gente atua mais são essas, né? Geração de empregos. Eu sei que através da legislação a gente consegue alguns incentivos fiscais para que empresas se instalem na cidade, em contrapartida elas podem gerar emprego. A questão da saúde, o orçamento é muito mal Certo. utilizado, isso também. São essas dúvidas, né? Tá, vamos começar pela cabeça do eleitor, né? Que você está falando do comportamento dele. Sim, Você está me ouvindo? perfeitamente. Tá. Tem um livro que eu recomendo, se der para você ler, não é? Que é do Alberto Carlos Almeida. É um sociólogo e ele escreveu na Cabeça do Eleitor, em cima do comportamento do voto do brasileiro. Bem interessante. Mas para a gente entender nessa eleição como é que esse eleitor está funcionando. Ele está ressabiado. Se ele já vinha num processo de conscientização, de elevando o nível de exigência dele, ele chega agora na pandemia como se no ápice desse nível de exigência. Você vai dizer, Luca, mas ainda não, o assistencialismo, a compra de voto, não, a gente tem rincões, pessoas muito carentes, que, pasme você, elas são
honestas, elas acabam trocando realmente por necessidade, achando que aquilo é legítimo, que falta educação, falta informação, que passa por você, passa por mim e tal. Mas, voltando ao comportamento dessas pessoas, elas estão, então, o eleitorado ele está mais exigente. O que é que ele está querendo? Está exigindo o quê? Ele quer políticos, líderes, que tenham uma ligação, que tenham uma possibilidade de entrega mais verdadeira do que os outros. Claro, você vai dizer que alguém pode criar uma narrativa e enganar. Pode ser que isso aconteça, mas isso eu estou te falando que isso vai estar cada vez mais sendo ficando para trás, sendo alijado desse processo. É natural essa evolução. Se você perceber todas as eleições, o eleitor ele tem tido esse tipo de comportamento, tem tido coragem para mudar. Então ele está apto para mudar. Então, quando eu falei que se antes 60% do eleitorado para o parlamento, para vereador, para deputado, nas próximas eleições, vamos falar para vereador, eles decidem no dia do voto. Olha, eu vou te falar que agora, nesse momento, acho que 80% deve estar sem saber em quem votar. Aí vem essa coisa novamente do mito das redes sociais. Então, puxa vida, então agora é a eleição das redes sociais, a eleição. Sim, é a eleição de conversar com essas pessoas. Mas a gente vai conversar com essas pessoas. Acho que tem dois pontos que são bem interessantes. Você falou da história que você tem. Agora, como contar essa história? Como envolver essas pessoas para contar essa história? É legal que você. É uma contação de história mesmo, que tem que ter emoção, tem que ter verdade, então tem que ter interatividade. A gente não tem, você não pode ficar contando, quer dizer, a gente cometeu os erros que a televisão cometia, né? Ficar lá contando a história, a novela vai se passando, eles fazem uma pesquisa, mas eu não consegui interagir. Então, você tem que criar alguma coisa que você tem que ter feedback. Não é curtida, não é joinha, você tem que ter as pessoas, aí você vai perceber que tem engajamento real. Então, o tráfego, ele tem orgânico, ele é algo que toca as pessoas. Então, como essa tua história de 8 anos, aí tem que ver, sentar lá com o Rubinho, sentar com a tua equipe, ver o que é storytelling e como contar essa história, a jornada do herói, encaixar dentro de um esquema a sua história, que eu sei que é bacana. A gente vai conversar sobre isso, mas só para você, só para responder a tua pergunta. Então, o comportamento do eleitor continua o mesmo, só que ainda mais, eu diria, com um nível maior de exigência, que dá que você pode ter uma abstenção, obviamente as pessoas mais velhas podem achar que tem risco nessa eleição, pode ser que aumente a abstenção, é uma possibilidade, o aumento da abstenção. Mas eu acho que a grande maioria vai querer ir votar. Vamos ter horários, talvez dias alternados, tal. Ainda a Justiça, o TSE está decidindo como estabelecer isso. Mas se tem pessoas que estão dispostas a irem votar, e se você perguntar hoje, elas não sabem em quem votar, isso é cliente potencial. Em Praia Grande. Eu não sei se eu estou conseguindo te falar. Então, o cliente está lá, está propenso. Chegou a hora de conhecer Marcel. Marcel vai ter que se mostrar. Mas como Marcel vai se mostrar? Esse trabalho eu te falo. Pegar no storytelling, contar a tua história, com um roteirozinho, com feedback. Você pode criar uma websérie, uma webnovela, do jeito que você quiser, mas recebe o feedback das pessoas, para ver se elas estão compreendendo. Não precisa ter uma coisa. Conta a tua história, mostra como você fez, quem sabe fazer ao vivo. Se eu produzo aqui, a minha história é essa, estou aqui no quintal da minha casa, preciso de você para a gente transformar Praia Grande. A gente não pode ter uma cidade com esse potencial e com esse desequilíbrio social. Eu sou responsável, você também. Eu, como cidadão, me indignei. Quero agora dar minha contribuição. Ou seja, inclusive, eu estou sendo. Acaba o meu lugar comum. Você tem mais argumentos com a tua história do que eu para contar isso. Para falar isso. Perfeito. Não, entendi bastante. E você citou a questão do assistencialismo. Realmente a gente vai enfrentar uma situação complicada, porque aqui não existe um projeto para políticas públicas, infelizmente. Existe um projeto de poder. Agora nós vamos ter aí, por exemplo, hoje dos 19 vereadores, 16 estão no partido da atual administração.
todos foram para lá. Não, assim, não tem opção deles, o respeito ao eleitor é um projeto. Aí os secretários, né, também vão tudo ser candidatos a vereador, secretários que têm a pasta na mão, a máquina na mão. Aí também em cima disso, chefes de divisões. E a gente fica muito preocupado porque a cidade ela tem um histórico muito negativo nessa questão de compra de votos, né? Então a gente tem uma barreira muito grande. Fora as abstenções aí por votos brancos e nulos, que eu falo que é o pessoal que deixa de escolher, né? Infelizmente. Mas, Marcelo, deixa eu te falar. Você contando a história que toca, as pessoas, você vai diminuir o nível da abstenção, você vai levar as pessoas lá para votar em você. Eu garanto a você que você conseguindo chegar lá, no coração delas, com essa tua história, ou seja, com os argumentos que elas votam com o coração, mas tocando aqui a mente dela, olha só, você falou uma coisa interessante. Existe sim, as pessoas estão, infelizmente, elas estão vulneráveis para o assistencialismo. Mas a grande maioria, se você tiver argumentos para dar segurança para elas entenderem que esse momento que esse pessoal chega, não só falando 4 em 4 anos, mas encontrar argumentos plausíveis para mostrar um outro modelo. Existe alguma coisa que pode estar durante todo o tempo perto deles, políticas públicas, que com exemplos de outras cidades. Você está me ouvindo? Então, de outras cidades, você vai tocá-los. Eu vou te dar outra coisa. Você falou nos vereadores 16 e dos 19, você falou dos secretários, mas tem um detalhe precioso, que é o povo. Tem que ele está propício. Tem uma frase do Mané Garrincha que é ótima, né? Naquela época, eu gosto de usar na política, né? Quando passavam aqueles esquemas táticos para ele, porque ele sabia o seguinte, ele sabia passar a perna por cima da bola, o cara ia para um lado e ele ia para o outro, sem combinar. Combinou com os russos, nessa figura, o russo é o povo. Faltou combinar com o povo. E eles acabam sugestionando a gente acaba achando que é impossível, que é difícil. Tem que acreditar, cara. E aí tem a questão das redes sociais, também você pode fazer grupos no WhatsApp, tem uma ferramenta para viralizar por região. Começa com 2 pessoas em cada grupo e 3, vai contando a história, mostra o que você está querendo. Você falou em geração de emprego. Outra coisa, não tem muitas bandeiras para resolver o problema da cidade. Você vai olhar para a cidade como um todo, mas escolhe uma coisa que você fale com propriedade, que você domine, que as pessoas percebam que você vai fazer aquele trabalho lá. Vai atuar para desenvolver, para melhorar aquele setor, rever as leis daquele setor, dar uma olhada na atual lei orgânica lá da Câmara, ver o plano plurianual, ver a LOA que estão se gastando, fazer as coisas com pertinência e com criatividade. Usa a criatividade dessa história, tem essa realidade aí, fala da solução, fala da possibilidade de avançar. Só a gente está aqui nesse ponto, mas a gente pode ir para cá, gente. A gente pode ir para outro ponto B. Existe uma outra possibilidade que a gente vai junto, vai contar e vai pegando feedback. Eu gostaria de saber se vocês me entenderam, por favor. Aí monta lá uma caixinha lá de resposta, faz uma caixinha de pergunta lá e vai criando essa relação tal. Eu tenho certeza que eu vou te ver na Câmara. Espero que você me convide. Hein? Mas com certeza. Mas é isso, é uma construção. E ainda vale, Marcelo, essa eleição eu tenho dito que ela é digital, sabe? Ela é física e digital. Não vai ser só nas redes sociais. Você vai ter que em algum momento encontrar essas pessoas. Sim. E ao encontro delas com cuidado, com álcool em gel, com máscara, levando uma palavra amiga, solidariedade, alguma coisa, mas tem que ter um momento que você vai ter que ir ao encontro delas. Bacana mesmo. Eu, assim, só um pouquinho da minha história, né, que a gente comecei até ao contrário. Eu tenho hoje quase 40 anos, já fiz muitas coisas na minha vida, né? Quando mais novo, tentei seguir a carreira de jogador, acabou não dando certo aí, porque, na verdade, vamos dizer assim,
eu tinha potencial, mas eu escolhi constituir uma família, né? Cheguei a vestir a camisa do Asa de Arapiraca, na época. Ah, E naquele ano lá que os palmeirenses não gostam muito, né? Teve a eliminação, eu fazia parte do time de júnior nessa época. parabéns. E aí a gente, por conta dessa vitória, a gente acabou não subindo pro profissional nesse ano. Bom, aí o que aconteceu? Eu voltei para minha cidade depois de um tempo, aqui para Praia Grande. E como eu sempre tive ligado ao esporte, eu desenvolvi vários trabalhos sociais na área do esporte. E o meu despertar para a política foi justamente quando eu montei um projeto baseado no esporte, aí, com jovens, e apresentei para o Conselho Municipal da cidade. Eu precisava ter lá uns registros, um CMDCA, alguns órgãos municipais, para também poder ter a possibilidade até de pleitear uma verba para ajudar no trabalho social. E ali foi que eu me deparei com a falta de vontade política, né? E naquele momento eu não tinha posicionamento político nenhum, nem oposição, nem situação. Eu apenas era mais uma pessoa da sociedade que queria fazer o bem, queria doar um pouquinho do tempo que tem e do pouco que aprendeu na vida para tentar passar para os jovens. O que aconteceu? Nesse período que eu voltei para cá, né, hoje eu tenho um salão de cabeleireiro já há 12 anos na cidade, e eu muito dos recursos da minha empresa eu coloquei nesse projeto também, ajudamos muitas pessoas. Mas quando eu me deparei com essa dificuldade, aí meus olhos abriram para a política. E desde lá, né, a gente vem fazendo frente a alguns problemas na cidade, participando de audiências públicas, e cheguei a ser candidato pela primeira vez em 2016, mas não tinha esses recursos das redes sociais, né, impulsionamento. Eu não tinha experiência, fiz um mês só de campanha, um mês mesmo, né? Realmente, a campanha tem que ser feita dentro, mas tinha algumas outras atividades que eu poderia desenvolver, né, nessa pré-campanha, eu não sabia. Mesmo assim, ainda consegui ser o terceiro mais votado da minha legenda e fiquei como suplente. Mas desde lá, Lucas, desde 2016, eu não parei um dia, né? Tanto correndo atrás de tentar ajudar as pessoas na medida do possível, como também enfrentando alguns problemas na cidade. O que você me falou hoje, eu fico muito feliz, eu vou tomar muito para mim, né? Principalmente tem que falar das soluções e para onde nós vamos estar caminhando. Eu já tinha ouvido isso na sua live, inclusive a gente começou a fazer alguns trabalhos nesse sentido. E assim, as suas orientações são muito importantes para nós. Tem ideia. Feliz, Vanusa, desculpa antes, Marcel. Vanusa está perguntando se a história da vida pode ser na pré-campanha. Pode sim, Vanusa. Você pode contar na pré-campanha, sim. Você deve contar a sua história e apresentar suas soluções. Marcel, só para te responder, esse é um dos momentos mais legais da minha vida. Quando eu não posso fazer, estou trabalhando, viajando, correndo, para mim acredite você, eu espero que realmente que eu possa fazer mais. Porque você como empresário, você poderia ser, vou te falar, dono de uma mega empresa, de uma empresa com filiais no Brasil inteiro. Mas, infelizmente, aí você poderia ter uma política de responsabilidade social e empresarial, que é RCE, que a gente fala na iniciativa privada. Mas você não conseguiria transformar a vida das pessoas se você não interagir na política, entendeu? Só existe esse caminho. O que a gente tem que fazer é colocar pessoas líderes mais comprometidos realmente com a transformação social, mais sensíveis, que compreendam que se as coisas não acontecem, se a educação não for de qualidade, não for a educação integral, se não for a partir da primeira infância, se você não tiver um ensino médio interessante, já um curso profissionalizante, você apontar as pessoas para uma universidade, oportunidades logo depois dessa caminhada, a gente vai ter um país sempre com violência, um país sempre com desvio, um país com tudo para acontecer, e as coisas não vão acontecer, as pessoas morrendo nos corredores dos hospitais. Então são pessoas como você, que têm ideais, que têm propósitos, que vão transformar esse país.
E é muito legal ser um agente político, é muito legal. Acho que a grande fortuna agora, em 2020, não quando Maquiavel escreveu em 1550 e cinquenta e tal, o seu príncipe, não quando Goebbels estava lá com Hitler, não quando Lenin pensou União Soviética, pensou Rússia e tal. Estou falando nesse momento agora, nem como quem pensar, como Barack Obama, como qualquer um que a gente quiser colocar. Esse momento do tecido social hoje é que nesse momento de uma pandemia, que ela absolutamente ela trouxe o mundo todo para colocar na mesma sintonia, né? Para todo mundo, a Covid-19 é uma coisa, a gente tem que ter compreensão disso. É um se-toque para a gente no mundo inteiro. A gente tem que se Nivelou olhar. todo mundo. Olhar para todo, a gente tem que olhar para dentro da gente e olhar para as pessoas, aquela coisa, né? A gente tem que aprender a se amar, se gostar mesmo e cuidar do outro. E sem frescura, e compreender que isso é uma coisa bacana para viver mesmo, é possível viver em harmonia. O planeta é muito rico, o Brasil então. Então, voltando aqui para a nossa seara, para o Brasil, você só pode transformar este país com a política. Então não tem essa coisa de dizer eu sou bom demais para a política. Ora, e aí os outros que não são bons, mas são espertos, vão lá e ocupam o seu espaço. E aí a gente tem esse descalabro social. Então, estou aqui por isso. Eu queria te perguntar uma coisa. Qual a marca que você vai usar? Você vai usar Marcel? Marcel Farias. Por que você não usa só? Tem outro Marcel? Eu tô usando o nome que já tá, mas a gente aceita as sugestões. Eu acho que Marcel é tão legal, cara, como É, marca, sabe? Marcel, eu acho que é muito legal como marca. Qual o número houve mesmo? Qual o teu partido? o Podemos, Qual o número mesmo? 19. Marcel 19, alguma coisa, né? Tô Eu vendo. vou seguir a Qual o teu orientação do slogan? mestre. Qual o seu slogan? Que fica Então, simples, dá para ficar maior a letra, entendeu? Fica marcante. eu não tenho slogan, Mas né? qual é a bandeira Eu mesmo? já, Tem esse trabalho com. Eu até coloquei aqui Praia Grande Futebol Vivo. Você falando, eu já vou me inspirando aqui. Achei um time. Tem Praia Grande? Tem aí futebol? Tem alguma coisa tem, com o nome Praia Grande, não? tem o time tem o time do Praia Grande. Aqui é uma das cidades que mais tem times de várzea, né? Tem Ah, mais de é? 100 clubes de várzea. O futebol aqui é uma coisa, é uma febre mesmo. Que maravilha. E tem muitos garotos que acabam se frustrando e se decepcionam e vão para as drogas, vão para outras coisas, sabia? É, Porque a, a- a perspectiva da fama e a frustração. Então, esse trabalho que você faz é muito legal, cara. É muito bacana, como né? que eu fazia, Lucas? Eu sempre falava para os garotos que ali nem todos, eu já falava a verdade. Eu falava, nem todos vão ser jogadores aqui. Alguns foram para alguns clubes, foram encaminhados. Mas eu falava assim, ó, o objetivo aqui é formar cidadãos de bem, Perfeito. homens responsáveis. Nem todos Nem serão todos vão jogadores de ser futebol, mas todos serão cidadãos de bem. cidadãos de bem, homens Perfeito. Isso é. responsáveis. E graças a Deus eu posso falar que a gente conseguiu evitar de muito jovem ir para as coisas. Teve algumas perdas, infelizmente. É. E até a gente nem conseguiu na época depois da continuidade. Por conta de algumas dificuldades, principalmente hoje o tempo, né? O tempo é uma coisa complicada, principalmente para quem vive da questão do comércio. Mas o meu desejo é muito forte de tocar novamente esses trabalhos. Tem que. Mas qual foi a bandeira que você me falou que você tinha mesmo? A bandeira principal? Então, Qual? eu tenho trabalhado bastante na questão de geração de empregos. Eu fiz já algumas reuniões com alguns empresários, porque eu entendo que a geração de emprego, vamos dizer assim, que é o trabalho social mais efetivo. Você consegue, de repente, Perfeito. fazer com que uma família tenha uma renda. E daí a gente parte de todas as políticas públicas. Então, conversando com alguns empresários, nós identificamos, pelo menos aqui na cidade, a gente sabe que em outros lugares acontece a mesma coisa, mas burocracia, legislação e a vontade política. Para você ter uma ideia, Lucas, eu estive em conversa com alguns empresários que geram energia elétrica, biodiesel, gás e o que é, Rubinho? Adubo, né? Material, através do lixo. É isso. Ligeria. E eles só precisam do quê? Da parceria com a prefeitura, da cessão de uma área, né? Aquele contrato que se faz de cessão
tantos anos. Só que aí a gente vai ganhar em geração de emprego, sustentabilidade, vamos também, de certa forma, estar arrecadando outras modalidades de impostos e vai estar gerando emprego. Então, assim, só precisa de vontade política, o investimento é deles, porque de certa forma eles também vão lucrar fazendo, e a gente vai dar uma destinação inteligente política. Então, saber que isso não acontece, porque tem sempre alguém que quer levar algum dinheiro para que o negócio aconteça, para fazer o bem, é muito triste. Eu pensei num slogan para você, mas é só para você pensar. Marcelo 19 alguma coisa, né? Uhum. Porque você emprega o bem, né? É. Então, você emprega o bem, né? Você quer empregar o bem. Você quer. Ah, legal. Então, é o bem empregado, né? Marcelo, Ah, nosso legal. vereador, bem empregado, ou seja, com boas políticas públicas, é isso, Marcelo. Creio sim, Marcelo, creio. E eu sempre vou estar disponível, tá? Vamos ver quanto tempo a gente tem. Que papo bom, cara. Mas ainda tem tempo aqui, dá pra gente conversar ainda, ver outras coisas. Já tem outra bandeira subtendida, meio ambiente. Sim, estão falando que você tem outra bandeira subtendida. Tem também saúde, né? A gente briga muito na área da saúde. O que eu procurei fazer, Lucas? E aí vai a orientação sua, lógico. Eu procurei tentar ser o mais versátil possível. Estudei sempre um pouquinho de cada bandeira, né? Até que ponto isso é importante, ou é mais interessante levantar uma bandeira? Uma bandeira. Tem que focar, Marcelo, tem que focar. Mesmo que você fale de outras transversalmente. Porque, por exemplo, o emprego traz dignidade e a questão da saúde está muito ligada também à educação, saúde preventiva e tal. E o próprio emprego, porque quando você tem... Nenhum de nós quer esmola, cara. Mas, claro, a gente quer, se for saúde pública, quer que seja de qualidade, mas o emprego dá dignidade, sabe? Exatamente. Emprego é aquela coisa de você dizer, ó, o jovem diz, comprei meu primeiro tênis, eu comprei isso, eu ajudei em casa, eu dei R$ 10 para minha mãe, e aquele dinheiro que se multiplica, o dinheiro bom, dinheiro, né, dinheiro bem empregado e tal. Então, eu acho que você tem que ter um foco. Tem que ter um tema que você diga. Você pode falar sobre todas as coisas, né? Mas como você não é candidato a prefeito ainda, mas sonha grande, sonho tem que ser grande, só presta grande. Tanto faz, né? Sonhar pequeno, sonhar grande é o mesmo transpirar, né? O mesmo esforço. Então, voltando, é legal ter uma bandeira para você se aprimorar mesmo nela, se aprofundar, tocar as pessoas. É isso aí. É isso aí. Mas é isso, Marcelo. Eu feliz com o seu encontro. Naquele dia ficou um gostinho de puxa vida, nós temos que nos encontrar. E você, parabéns, que você resolveu com muita criatividade, sabe? Você montou uma produtora em casa. Você tem um bom parceiro, que é o Rubinho, que está ali. Que nunca chega atrasado, Rubinho. Esse Rubinho, né? Quebrou totalmente essa mítica. Acabou aquela coisa, né? Esse Rubinho aí chega adiantado, não é? Eu acho que quando você vai fazer algumas coisas, ele chega algum tempo. Chega, ele que me chama. Vamos lá, Marcelo, vamos lá. Outra coisa, Lucas, só para você entender a minha situação hoje, né? Como para mim foi uma grande surpresa, hoje tinha uma colação de grau da minha esposa. Eu tava pronto para ir para lá. Não, você devia... puxa vida, Marcelo. Não, mas eu faço questão de frisar, porque a minha esposa, ela é muito parceira. Sabe, Lucas? Então, assim, eu fiz questão de registrar. Não fique constrangido nem entristecido. Se eu tô aqui foi porque ela me autorizou. E é uma Como é o nome dela? Como é o nome da sua esposa? Cirlei, é lagoana, sangue quente. Ah, sangue quente. Nordestina. Você é de onde? Você é paulista? Eu nasci em Santos, né? Ah, tá. Aí me criei muito tempo aqui na Praia Grande, a minha adolescência, e aí... Da minha adolescência para adulto, eu fui para Alagoas jogar futebol, foi lá que eu a conheci. Né? Foi lá no lago, foi lá em Arapiraca. Perfeito. Então, olha só, não precisa nem te falar, o segredo de uma família bem-sucedida, né, é você ter duas pessoas que comungam, que se entendem e se compreendem. Mas dá parabéns para ela, com certeza é uma guerreira. Ela está colando agora grau. Ela fez uma
curso de teologia, né? Oh, que maravilha! Nós também temos atividades aí na Que igreja. bênção! A gente faz tudo um pouco, Oh, Lucas. que O bênção! intuito é Outra coisa, ajudar. e outra coisa, Marcelo, que maravilha. Então, lembra que eu disse que eu mandei um abraço para ela, Mando muito sim. feliz, e a decisão dela, não gostaria, mas se for uma decisão em comum, fico feliz com vocês combinarem. Mas falando da espiritualidade, já que você trouxe, né? Eu estava vendo uma matéria na CNN há pouco sobre o Vale do Silício. Sim. E falava sobre suicídio, depressão, pessoas muito bem-sucedidas, né? Milionárias, do digital e tal, com famílias bonitas e doentes, né? Emocionalmente. Eu continuei vendo a matéria e lá no final tinha pesquisa. Apenas 5% lá no Vale do Silício, em São Francisco, e o nome é São Francisco da cidade, apenas 5% tem uma relação espiritual, tem uma relação com Deus. Deixa eu te falar de novo. Eu fiquei, porque eu prestei atenção, fiquei olhando, eu quero ver onde é que isso vai dar. Entrou psiquiatra, entrou psicólogo, entrou todo mundo, terapeuta, e eu disse, cara, eu quero saber. Então, lá no finalzinho, 5% tem uma relação com Deus. Assim, eu respeito ateu, respeito todas as religiões, eu preciso não cobro a religião. Você tem que ter uma relação, né? Você tem que ter uma relação, um equilíbrio. Se você tem Deus, você não atenta contra a sua vida. Mas se você tem a saúde mental, vai estar perfeita. Eu também não julgo ninguém aqui, mas a falta de Deus também gera esse caos todo que a gente hoje vivencia, não só no Brasil e no mundo. Deus é vamos dizer assim, a última barreira da consciência do ser humano. Ainda que ele ache que engane as pessoas, ele às vezes desiste porque ele sabe que não engana a Deus. Então, para não desagradar a Deus e não amando o próximo, aí tem esse crivo que faz com que ele volte para a base. Perfeito. A gente acabou começando a fazer uma live sobre política, falamos de Deus, como aqui a gente não tem dízimo e não tem nada, não podem nos acusar de nada. Estamos realmente falando de Deus e querendo que as pessoas tenham uma relação. Eu sempre peço uma experiência. Quando eu faço minhas orações, eu peço também pelo planeta pessoas que eu não conheço, que elas tenham uma experiência com Deus. Mas tem uma palavra hoje, eu vi aqui que tem naquele aplicativo, que é João 1, verso 5. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. É isso, que a gente seja luz, essa luz, né, que vem da luz do mundo, inspirados na luz do mundo, mas que escuridão nenhuma apague a nossa luz. Marcelo, feliz. Obrigado. Imensamente. Obrigado. Tamo juntos. Tamo juntos. Vamos Obrigado, vencer. Lucas. Deus abençoe você e sua família e parabéns pelo esse lindo trabalho que você faz. Você é um cara fera, a gente admira muito e tá aí doando um pouquinho da sua capacitação, da sua experiência para ajudar as pessoas. Muito bacana. Amém. Obrigado. Obrigadão. Tamo juntos. Para vencer. Feliz demais. Que conversa maravilhosa. Se você tem agora, a gente está concluindo agora esse papo com o Marcelo, futuro vereador lá em Praia Grande, com certeza veremos isso acontecer. É uma história linda, maravilhosa que ele vai contar e vai contagiar muitas pessoas lá em Praia Grande e vai fazer a transformação necessária com que ele está se propondo.